A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos, sou o pastor Domingos Pinheiro e com muito temor e tremor eu quero aqui anunciar um curso do Seminário Bíblico do Brasil, tá certo? Vai ser um estudo tremendo, vai ser vários, né? Vai ser uma série de estudo e nós vamos começar, nós estamos aqui, nós pregamos um evangelho sem resenha, eu estou fazendo aqui um mini vídeo para convocar aí os verdadeiros pregadores, aqueles que têm aptidão à palavra de Deus, tá vendo? Você que gosta de estudar a palavra de Deus, estudar com profundidade, você é o nosso convidado especial. E o primeiro tema desse maravilhoso curso, nós vamos falar sobre o mistério das línguas estranhas. Nós observamos que a maioria dos pastores dos dias atuais no Brasil e fora do Brasil, que são pentecostais, né? Eles dizem que línguas estranhas é bíblico. Então, nesse curso, tá vendo? Nessa série de estudo, você vai aprender algo tremendo, que a palavra línguas estranhas ela vem do latim. Então, a doutrina sobre línguas estranhas, ela nunca foi pregada pela igreja primitiva. E vamos estar provando nesse curso e trazendo coisas inéditas. Eu vejo aí alguns podcasts que alguns pastores vão para debates e não sabem nem, tá entendendo, se expressar, tá entendendo? Mas se eles pegar uma pessoa que tem conhecimento profundo nas escrituras sagradas, eles vão se ferrar. E nós observamos que grosolalia, xenolalia e xenogrossia, elas surgem no século XIX, ali nomeado no ano de 1857. Tá entendendo, meu irmão? Então, por Charles Richard, tá entendendo? E Frederico Farran, que eu não vou falar o que não deve, nós vamos estudar sobre todos esses homens, tá entendendo? Ele foi o mais sério dos que abordaram sobre grosolalia, tá entendendo? Então prosseguimos aqui até chegar no Fox Parham, Charles Fox Parham, tá entendendo? E isso começou, eu vejo aí nos debates que eles dizem que a línguas estranhas vem desde a igreja primitiva. E é uma grande falácia, é uma grande mentira, porque essas línguas estranhas, elas surgem no século XIX e elas se espalharam pelas igrejas pentecostais no século XX. Então, meu irmão, falta de verdade é falta de espiritualidade. Isso já é um primeiro sinal que esses fanáticos por dinheiro, tá entendendo? Esses mercenários da fé não passam de mentirosos e ferramentas malignas. Pregue a verdade. Eu amo quando eu vejo um pregador que não omite a palavra de Deus, como ela é. Quer dizer para você que a Escritura Sagrada, ela foi compilada pelos discípulos apóstolos de Cristo, tá entendendo, meu irmão? E ela foi escrita no grego koiné. O Antigo Testamento, algumas partes em hebraico e aramaico, tá certo? Contém aramaico e hebraico. Mas nós observamos que essas pessoas dissimulam as escrituras sagradas nos dias atuais de hoje com a cara mais lavada, sem um pingo de respeito pela palavra de Deus. Eu quero aqui deixar alguns versículos e quero intimar você. Se você quer escutar uma palavra realmente, entendendo, pregada, de um cunho espiritual, sem ludibriar as pessoas, sem obra de engano, você está sendo convidado para uma plataforma, tá entendendo? O nosso link está aí na descrição e você vai presenciar um estudo puro e genuíno da palavra de Deus, tá bom, meu irmão? Não estou falando também de estudos da sétimo dia, tá entendendo? Não confunda. Nós vamos estar com uma matéria sem simulação, tá entendendo? E quando falamos de simulação, nós estamos falando de práticas religiosas. Nós também não somos desengrejados, mas nós temos compromisso com a verdade. Eu acabei de dizer que nós fazemos parte de um seminário teológico bíblico do Brasil, tá entendendo? Então chega de nós estarmos ouvindo homens vazios de Deus que acham que são cheios do Espírito Santo pregando grandes mentiras e eles vão pagar um preço muito alto. Então vamos aqui para alguns versículos para nós estarmos encerrando. Primeiro começamos aqui, essa turma aí do reteté, só o sangue de Jesus. Para você que não sabe, a palavra reteté, ela vem de origem do espiritismo, tá entendendo? Da língua de Yorubá, tá entendendo? Vem da magia negra, e daí já começa o negócio a ficar feio. Então vamos aqui para Mateus capítulo 22, versículo 29, diz assim, ó: errais por não conheceis a Escritura, e muito menos o poder de Deus. Eu vejo aí esses pregadores canela de fogo, que eles querem pisar, tá entendendo? Em teólogo, querem desmerecer o estudo da palavra.
e não sabendo eles que na Idade Média, tá entendendo? O evangelho foi revolucionado através de homens que estudavam a Bíblia, tá entendendo? Para você que não sabe, até os profetas de Deus, eles estudavam a Escritura Sagrada. Eram homens sim que buscavam a presença de Deus, mas também eles buscavam o conhecimento da palavra de Deus. Nós vivemos em uma geração em decadência, em apostasia, onde os homens estão desviados de Deus dentro de muitos megatemplos, tá certo, meu irmão? Templos cheios de pessoas e vazios do Espírito Santo, porque barulho não é sinônimo da presença de Deus. E vamos prosseguir aqui, ó. Está escrito em Mateus capítulo 7, Marcos, perdão, capítulo 7, versículo 13, diz assim, ó: assim vós anulam a palavra de Deus por meio de tradições de homens, línguas estranhas, tá entendendo? Existem doutrinas que faz parte da origem, de um princípio de uma religião, tá entendendo? E eles anulam a palavra de Deus pelas suas tradições. Pouco você viu aí que um pastor de uma certa igreja, ele demonizou a barba, e barba era sinônimo de autoridade na Idade Média. A maioria dos homens do alto escalão da sociedade tinham barba grande. Então, essas pessoas inventam, eles criam as suas próprias doutrinas, os seus próprios dogmas, tá entendendo, meu irmão? Eu sou feliz porque eu prego a palavra de Deus, tá bom, meu irmão? E eu acredito que ele se manifesta no verdadeiro evangelho, onde há a ministração poderosa da palavra de Deus, tá entendendo? Então vamos prosseguir aqui. Eu convido você para uma conferência internacional, que será via online, tá entendendo? E nós vamos estar, o tema que vai ser abordado é evangelho sem sofismo e falsa espiritualidade. Vou dizer algo para você, quando Jesus estava pregando, estava ali denunciando os erros dos fariseus, ele não citou nome. E aquelas pessoas, aqueles mestres da lei daquela época, eram homens de uma posição elevada na sociedade. Eles portavam uma alta posição, tá certo? No meio do seu povo. Mas Jesus fez algo porque hoje dá processo, tá entendendo? Ele não falou o nome de nenhum deles, mas ele falou raça de víboras, se dirigindo aos fariseus daquela época, aos falsos mestres daquela época. Então, meu irmão, vamos pregar o evangelho. Então, no dicionário pentecostal, aparece o verbo grosolalia, xenolalia e xenogrossia. Concordo plenamente, já vi algumas explicações, são verbos grego, mas que não estão alinhados à palavra, ao verbo que está nas escrituras sagradas. Isso você vai aprender no curso, tá certo, meu irmão? Então, aqui para nós estarmos encerrando, eu me recordo aqui de uma passagem bíblica, onde Filipe se encontra com o eunuco, né? Era um oficial da lei, do governo da rainha de Candace, e ele tinha interesse de aprender. É diferente da geração de hoje, que eles querem viver do jeito deles, porque já aprenderam dos seus ancestrais, pastores que estão escravizados por falsas convenções, e porque estão ganhando dinheiro, eles omitem a verdade de Deus. Então, na verdade, eles têm medo de pregar a verdade para não ficar desempregado, porque sabemos, se um pastor pregar algo que não está de acordo com a convenção, ele é removido do seu cargo imediatamente. Mas eu quero dizer para você, os verdadeiros cristãos, os escolhidos de Deus, eles não vivem por cargos, por posições, por cadeiras, né? A Bíblia diz que os falsos mestres gostam das primeiras cadeiras, de ser nos banquetes, os primeiros lugares no banquete, de ser saudado nas ruas como rabi, tá entendendo? Mas os verdadeiros adoradores não estão atrás de holofote ou de elogios humanos. Jesus chegou a dizer que quando vos elogiar, tá entendendo? Cuidado, fizeram assim os vossos pais com os falsos profetas. E nós vamos estar encerrando aqui um versículo maravilhoso, lindo, que diz que na reunião do sábio há exposição da palavra. Repito novamente, na reunião do sábio há exposição da palavra, mas na reunião dos tolos há gritos e barulhos. Tá certo? O livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 17. Então, e quando eu vejo aqui que na reunião dos sábios há exposição da palavra, e na reunião dos tolos há grito, barulhos, eu me lembro das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram loucas. Então nós estamos vivendo hoje na loucura da religião. Aonde tem barulho é sinônimo de poder de Deus. E aonde tem estudo bíblico é sinônimo de frieza espiritual.
assim algumas pessoas interpretam. Mas eu quero dizer para você que quando Abacuque, ele clama por avivamento, ele diz, aviva a tua obra. Avivamento está ligado à palavra de Deus. Eu, quando vejo para esses avivamentos, esses fogo estranho que eu vejo hoje, me noja, porque nós sabemos o que é avivamento. Avivamento que muda um padrão da sociedade, avivamento que transforma. E Abacuque mesmo diz, mesmo que falte ovelhas no curral, não haja mantimento na sua casa, tá entendendo? As oliveiras não deu o seu fruto, o seu mantimento, mas todavia eu confiarei no Senhor. Então, avivamento é produzido pela palavra. A palavra de Deus produz o verdadeiro avivamento. Que nós vemos aí pessoas, eu vejo pessoas que o pastor profetiza, hoje Deus vai te levantar dessa cadeira, e o cara continua na cadeira de roda, a pessoa continua cego, aleijado, porque isso, meu irmão, não passa de um fanatismo religioso e de um show business que eles fazem para atrair pessoas. Mas eu quero dizer para você, Deus está levantando uma geração poderosa na terra, uma geração que tem compromisso com a palavra de Deus. E encerramos com essa frase. Eu não vejo essa geração que tem compromisso com o reino se não tem respeito pela palavra de Deus. Tá bom, meu irmão? Eu vi uma pessoa dizendo que tem muita gente aí perecendo porque tem zombado de línguas estranhas. Não, você vai pagar um alto preço se você zombar de dons espirituais. Mas essas línguas de Urubá, essas línguas do inferno, meu irmão, a igreja primitiva, a igreja santa, sem mácula, sem ruga, ela nunca falou essas coisas. E você, então, está intimado para participar desse estudo bíblico que será edificante, meu irmão. Então, convide o seu amigo e faça parte, tá certo, desse grupo. Nós vamos estar aqui no WhatsApp. Ainda não sabemos qual é a plataforma digital que vamos usar para transmitir o estudo. Será 45 minutos, mas você vai se maravilhar. Então, fiquem todos com Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu me despeço, humilde servo do Senhor, tá entendendo? E um abraço no coração de cada um. Eu acredito que aqueles que estarão comigo nesse estudo vão aprender muitas coisas excelentes da palavra de Deus. Fiquem todos com Deus em nome do Senhor Jesus.